baixa produtividade, perca de talentos, desmotivação e prejuízos financeiros. Estas são as consequências da ausência de feedbacks perante a sua equipa. Caro empresário, o feedback é uma informação ou retorno que uma pessoa recebe sobre o seu desempenho, comportamento ou resultados de uma determinada atividade. Ou seja, é um processo de comunicação entre o emissor, que é você, o empresário, o líder, e o receptor, que é o seu colaborador. O feedback faz parte da rotina de qualquer empresa, de qualquer liderança e qualquer equipa e deve ser usado de maneira correta. Infelizmente, muitos entendem feedback como chamadas de atenção, somente quando coisas estão a ser feitas de forma errada. E não é bem assim, pois o feedback possui alguns mecanismos para mudar o comportamento das pessoas, para deixar os caminhos claros, para estreitar relacionamentos e alinhar as estratégias e metas da empresa. O feedback bem instalado ou uma cultura de feedback devidamente instalada dentro da sua empresa pode resultar em muitos benefícios. A começar no clima da sua empresa, na produtividade dos seus colaboradores e nas relações entre as suas equipas. Tudo isso pode impactar positivamente nos lucros da sua empresa. Ou seja, aplicar bem o feedback traz mais dinheiro para o caixa da sua organização. E como disse anteriormente, o feedback não serve apenas para dar berro aos seus colaboradores. Serve para manter uma comunicação estreita e para que as pessoas sintam-se informadas sobre como estão a performar e sobre como estão a contribuir para a sua empresa. Saiba que existem alguns cuidados que você deve levar em consideração ao aplicar o feedback. Primeiro, aplique o feedback em local adequado. Primeiramente, defina o tema e a seguir, defina o local, a data e o horário. E atenção, pois os feedbacks corretivos devem ser feitos em particular. Já os feedbacks positivos devem ser feitos de maneira coletiva, para que outras pessoas sintam vontade de melhorar e passar pela mesma situação de elogio em público. E uma dica: jamais humilhe uma pessoa em público, porque isso vai destruí-la e a probabilidade dessa pessoa performar melhor será muito baixa. Segundo, durante o feedback, meça o nível emocional do colaborador, sobretudo quando este estiver a trabalhar em um projeto complexo, com times apertados e sob pressão, pois aplicar o feedback nessa altura pode lesar e desmotivar o seu colaborador. E lembre-se que o feedback deve ser aplicado para gerar mudança de comportamento na pessoa e para melhorar os resultados da sua empresa. Terceiro, não interrompa constantemente a pessoa que está a receber o feedback, pois o feedback não tem a ver apenas com uma pessoa falar e outra a escutar somente. O feedback é uma via de duas mãos, onde a outra parte deve ter a oportunidade de partilhar a sua versão. E essa versão é bem colocada quando são feitas perguntas certas, do tipo: qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha de fazermos essa tarefa desta forma? O que é que aconteceu? Qual é a sua opinião sobre a atividade a ser realizada na segunda-feira que vem? Portanto, se você é o único que fala, o seu colaborador nunca terá a oportunidade de melhorar a sua performance. Quarto, evite reclamar e não dar soluções, porque o líder deve indicar o caminho, ditar o rumo e buscar soluções para alcançar as metas da empresa, por via de instruções. Conheça os tipos de feedback. Primeiro, o feedback positivo. O feedback positivo destaca as qualidades ou ações que foram bem executadas, encorajando a repetição de comportamentos favoráveis nos próximos episódios ou atividades. Segundo, o feedback negativo. O feedback negativo aponta para erros ou áreas de melhoria. Este tipo de feedback deve ser passado de maneira cuidadosa para não desmotivar o seu colaborador. Terceiro, feedback construtivo. O feedback construtivo é a combinação do feedback positivo e o feedback negativo, onde o líder deve oferecer críticas
de maneira que ajudem o colaborador a entender como pode melhorar, além de reconhecer o que foi bem feito. Conheça os métodos para dar feedback. Existem 2 métodos para dar feedback, sendo o primeiro: comece com um elogio, a seguir com uma crítica construtiva e finaliza com um elogio, outra vez, para equilibrar os pontos positivos e os pontos negativos. Segundo, dê feedbacks em reuniões individuais. Isso em um espaço ou ambiente seguro para discutir sobre o desempenho do seu colaborador, evitando desta forma que o mesmo seja exposto em público. Portanto, o feedback, quando aplicado de maneira correta, torna-se numa ferramenta poderosa para o crescimento individual e organizacional, promovendo um ambiente de aprendizado contínuo. O feedback deve ser específico e fácil de entender, evitando ambiguidades. É importante que a pessoa saiba exatamente o que foi feito corretamente ou o que pode ser melhorado. Isso chama-se clareza. O feedback deve ser objetivo, isto é, basear-se em observações e factos concretos, em vez de opiniões pessoais e julgamentos. Isto ajuda a evitar emoções negativas e desentendimentos. Vá direto ao ponto. Isto ajuda a manter o foco no tema que está a ser tratado. Entenda que o foco do feedback é o comportamento e não a pessoa. Portanto, ao fornecer críticas, é importante comunicar-se de maneira respeitosa e empática, reconhecendo os esforços e os sentimentos da outra pessoa. No entanto, aqui vai um exemplo de feedback assertivo. Em vez de "você sempre entrega os relatórios atrasados", diga "percebi que na semana passada você entregou-me os relatórios com atraso". Saiba que entregar os relatórios no time certo, no tempo certo, ajuda-nos a mantermos o ritmo de trabalho e não atropelarmos o nosso cronograma de atividades. Como nós podemos melhorar isto? Como podemos trabalhar juntos para garantir que isto não volte a acontecer nas próximas semanas? Este tipo de feedback é eficaz porque promove a melhoria contínua, facilita a comunicação e ajuda a construir relacionamentos saudáveis no ambiente de trabalho. A super dica é um ecossistema para pessoas e empresas que desejam alcançar a alta performance. Se você deseja fazer parte deste ecossistema, comente SD aqui embaixo. Super dica!